Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Nesta quarta-feira, que seja uma quarta-feira com a bênção de Deus sobre a sua vida. Muito bom retornarmos aqui. Estamos olhando, um tema muito legal, muito bacana, pensando sobre perder para ganhar. Estamos elencando aquilo que Paulo tinha como algo tão importante na vida dele, olhando para suas credenciais religiosas. E essas credenciais ou esses créditos religiosos, eles não têm valor nenhum diante de Deus, no que diz respeito à nossa salvação. Nós primeiros falamos que a salvação não é por um ritual, a salvação não é por uma raça. E aqui ainda podemos dizer que a salvação não é pela etnia ou pela tribo propriamente mais dita, que no caso do apóstolo Paulo. A outra credencial, então, aparentemente impressionante que Paulo tinha, ele que era um membro de uma tribo importante, a tribo de Benjamim, uma das mais importantes de Israel. Vejamos mais uma vez capítulo 3, versos 4 a 6. 4 a 6, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, está falando da sua credencial religiosa, ele está falando da sua importância, do ritual que ele tinha como estava na lista de coisas importantes e agora cai naquilo que é lista de perdas. Depois ele vai falar também da linhagem de Israel, ou seja, a nação da qual ele veio, e agora da tribo específica, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Uma das tribos, então, mais importantes era a tribo de Benjamim. Benjamim era o irmão mais novo dos 2 filhos, que Jacó teve com Raquel, ele teve 12, mas com Raquel apenas 2, José e Benjamim. E então, na verdade, era ali da sua esposa favorita e também o último dos filhos de Jacó, e que foi o único que ao nascer eles já estavam a caminho da sua terra. Eles não estavam em outra nação. Então Benjamim, quando nasce, eles já estão voltando para a sua cidade, para Jerusalém, para o seu território. E ali esse território é incluído na tribo de Benjamim, segundo Juízes 1:21. Quando o reino é dividido depois da morte de Salomão, só Benjamim e Judá permaneceram leais à dinastia davídica. O grande líder Mordecai, usado por Deus juntamente com Ester para salvar os judeus do genocídio, também era da tribo de Benjamim, segundo Ester capítulo 2, versículo 5. Assim, a tribo de Benjamim, então, era uma das mais nobres e das mais importantes de Israel. Então a sua nobreza também não podia salvá-lo, A sua tribo, por ser uma tribo nobre, também não lhe garantia a salvação. Paulo sabia de onde ele veio. Muitos judeus não sabiam que tribo pertenciam, mas Paulo sabia. Paulo tinha convicção de onde ele tinha vindo, porque a família de Paulo tinha permanecido puros como nascidos da tribo de Benjamim. Eles não haviam se misturado. Então Paulo, algum tempo se impressionou com isso, antes da sua salvação. Sua situação familiar agora não tem mais nada a ver com essa salvação. Antes ele colocava isso como algo que ele deveria levar em conta. Agora ele coloca nas características daquilo que é perdido. Nem ritual religioso, nem nacionalidade, nem a tribo nobre pela qual Paulo nasceu e não tinha se misturado, poderiam garantir-lhe a salvação. Meu querido ouvinte, meu querido amigo,
nem a igreja, nem o batismo, nem nacionalidade, nem a família da qual você veio, nada pode garantir a sua salvação. Somente Jesus Cristo, por meio da sua graça, é que transforma as nossas vidas, nos dá novo coração, nos imputa um novo sentimento e agora olhamos para o nosso Salvador como aquele que de fato reina e vive para sempre sobre nós. Que Deus possa ricamente te abençoar. E amanhã, quinta-feira, retornamos olhando para a quarta característica, que a salvação não vem por tradição. Então, daquela lista que Paulo faz, ele vai tirar mais alguma coisa que agora não lhe interessa, porque ele ganhou a sublimidade de Cristo. Que Cristo seja sublime para nós em todas as coisas e em tudo o louvemos. Forte abraço, até amanhã, com a graça do nosso Deus. Uma palavra de amor, uma palavra